A Espanha realmente é um país de carecas? A Espanha é o país número 1 em carecas. As pessoas cuidam bem do seu cabelo? As pessoas acham que cuidar do cabelo é usar bons produtos, e isso é um mito. Qual foi uma das piores coisas que você já viu nas redes sociais em relação ao maltrato do cabelo? Mais do que maltrato, eu diria algo perigoso, que é usar. Hoje recebo uma das vozes mais influentes da Espanha em saúde capilar e cuidados com a pele. Helena Rodero, farmacêutica, destaque da sua turma, auditora de excelência na indústria e alma de uma farmácia durante 14 anos. Olha, é que meu cabelo não cresce, mas me diz de onde ele não cresce, daqui ou daqui. Dicas essenciais para lavar bem o cabelo. Você entra no chuveiro, lava, como eu te falei, enxágua, aplica de novo e enxágua de novo. Deixa o cabelo maravilhoso. Após revolucionar as redes sociais com quase 2 milhões de seguidores e liderar o movimento de skinificação capilar, ela é professora, divulgadora e autora sobre cabelo e pele. Vamos colocar as cartas na mesa e vamos dizer o que é importante e o que não é importante ou muito menos importante. Quer transformar seu cabelo e pele? Então ouça Helena Rodero. Bem-vinda, Helena. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou encantada de estar aqui no seu podcast. Vamos falar sobre o seu tema, pele e cabelo, um assunto que, como eu te disse antes, é realmente muito importante para muitas pessoas. Eu acho que há uma demanda enorme, principalmente nas redes sociais, sobre como melhorar ao máximo a pele e o cabelo. Vou começar com uma pergunta para quebrar o gelo. É verdade que a Espanha é um país de carecas? Porque há tantos carecas na Espanha? O porquê eu não sei. Posso lançar uma teoria que eu tenho, mas sim, a Espanha é o país número 1 de carecas. Número 1 do sim, sim. Número 1. Acho que depois vêm os italianos. Então, claro, você começa a fazer comparações e diz porque, na verdade, somos populações muito parecidas. Eu tenho uma teoria que talvez, não sei. Sabe que também comecei a estudar nutrição? Estou terminando nutrição, sim, na velhice, varíola e bom, porque eu adoro nutrição, sempre gostei. E é uma maneira também de dar conselhos mais globais, mais personalizados, porque, afinal de contas, a nutrição é tão importante e muitas vezes a menosprezamos. Bom, eu tenho a teoria de que, comparando populações aqui na Espanha, o que temos muito são esses jantares com frios ultraprocessados de carne. Sim, aqui comemos muito fiambre, mais do que eu acho que em qualquer outro país parecido com o nosso. No final das contas, a alimentação, a pele e o cabelo estão muito relacionados. Na verdade, sabe-se, existem estudos que relacionam a dieta mediterrânea, não a dieta que comemos na Espanha, mas sim a mediterrânea, com a melhora da alopecia androgenética, que seria a patologia mais importante de queda de cabelo, principalmente nos homens. Ou seja, se olharmos por essa estrutura, esse aspecto. Me parece que aqui comemos pior do que na Itália, mas principalmente porque estamos muito acostumados e achamos muito normal comer frios. Acreditamos que o presunto serrano ou o presunto pata negra é um alimento bom para a nossa saúde dentro de uma alimentação equilibrada. Pode estar presente, mas não para jantar todos os dias. E não todos os dias, mas também em lanches e cafés da manhã infantis. Ou seja, é bastante comum. Eu acho que aí, com o presunto, o que acontece é que a gente confunde um pouco cultura e raízes com saudável, como acontece com o vinho, e são duas coisas diferentes, não é verdade? É um alimento típico e delicioso que todos adoramos, mas não deve ser consumido diariamente. Quero te perguntar se vamos começar pelo cabelo, tudo bem? Sim, claro, cabelo e depois pele. As pessoas cuidam bem da pele porque acho que você vê de tudo nas redes sociais, não é? O que acontece é que as pessoas acham que cuidar do cabelo é usar bons produtos, e isso é um mito. Para cuidar do cabelo, não precisa dos melhores produtos nem de rotina complicada. Pelo contrário, o que você precisa aprender é a cuidar de verdade do seu cabelo com as técnicas adequadas, ou seja, lavando com a frequência necessária. Agora, se você quiser, a gente pode falar sobre isso de lavar só o couro cabeludo, porque as pontas não precisam ser lavadas. Condicionador contínuo, ou seja, é o produto cosmético, digamos, preventivo por excelência para o cabelo. Muitas vezes esquecemos o condicionador achando que deixa o cabelo oleoso ou substituímos por máscara. Depois não secamos o cabelo com secador, achamos que faz mal e pode até ajudar bastante. Deixamos o cabelo úmido por horas e horas e isso prejudica muito o couro cabeludo. Pode sim, quem tem caspa ou dermatite seborreica pode piorar o quadro. Enfim, é conhecer as técnicas e o que melhora ou piora o nosso cabelo. E aí fica mais fácil escolher o produto
Não precisa criar uma rotina complicada. Que é das piores coisas que você já viu nas redes sociais. Em relação ao maltrato do cabelo, Bem, mais do que maltrato, eu diria algo perigoso, que é usar limão para clarear o cabelo. limão, Sim, o limão. Você sabia que na pele pode causar uma fitofotodermatite, que é uma reação tóxica das cumarinas presentes em certas plantas, como o limão? É a típica reação alérgica dos garçons que preparam margaritas no verão, que ficam com bolhas na mão, então é meio engraçado. Eu passo limão, faço umas luzes loiras, porque o limão clareia, é um ácido, clareia, danifica e clareia. Isso pode atingir o couro cabeludo ou escorrer pelo rosto. No verão, na praia, pode causar reação séria, não é brincadeira, pode assustar. não sabia. Quais são as orientações básicas para lavar bem o cabelo, tanto para mulheres quanto para homens? Cochilhos, acho que os homens geralmente lavam a cabeça todo dia, então isso não é um problema para vocês. No caso das mulheres, a gente tenta espaçar as lavagens porque dá trabalho, dá muito trabalho arrumar o cabelo e a gente fica com mais preguiça. E aí está o problema, porque não tem problema lavar todos os dias, mas tem problema sim em espaçar demais as lavagens. O couro cabeludo é pele. Quantas vezes por dia você lava o rosto? Pelo menos 2 vezes, né? Você lava o couro cabeludo. Uma vez, quando o couro cabeludo retém mais umidade, é mais agradável para a microbiota. Ou seja, pode ser que, digamos, se houver um desequilíbrio, fica mais fácil de piorar. Tendemos a não lavar e normalmente costumamos. Depois pensamos que o couro cabeludo está seco porque descama e a descamação simplesmente é um crescimento excessivo. Crescimento excessivo do fungo Malassezia furfur, mas claro, a gente vê como descamação e pensa que o couro cabeludo está seco, então lava ainda menos e usa shampoos sem sulfato. E isso piora cada vez mais a situação. Deveríamos lavar o quanto for necessário para o nosso couro cabeludo. Se você tem couro cabeludo oleoso, o que é comum na Espanha, onde há muita pele oleosa, embora também exista pele seca, você deveria lavar todos os dias e se, por exemplo, você lavou de manhã e vai à academia à tarde, deveria lavar de novo? Mas é que você não acha isso evidente, você não acha lógico, mas não é assim que se faz. Olha, também tem um mínimo de vezes por semana que eu recomendo. Quando uma pessoa tem o couro cabeludo super seco, de verdade, não é descamação provocada por fungo, é realmente super seco, então o mínimo é lavar 2 vezes por semana. É importante lavar o couro cabeludo, mesmo que você não queira lavar o cabelo. O motivo número 1 eu já disse antes, tenho que arrumar, perco muito tempo. E o motivo 2 é que isso estraga meu cabelo. Na verdade, o importante é lavar o couro cabeludo e a raiz, não só o cabelo. Então, aquelas imagens da publicidade na televisão que mostram que a gente tem que encher o cabelo de espuma, tudo assim bem cheio, e aí fica esfregando o cabelo, mas no final das contas o cabelo é um tecido biológico. Na verdade, é mais um material do que um tecido. É um material como qualquer outro material. Se ele se danifica, não se recupera, claro, então se você esfrega, a cutícula vai se abrindo, vai se soltando. E aí começam a aparecer os problemas de pontas duplas, frizz, o cabelo quebra, o cabelo não cresce, que é um tema muito comum. Olha, meu cabelo não cresce, mas espera aí, de onde? Não cresce aqui ou aqui, porque sempre cresce daqui, mas se não consegue cabelo comprido, é porque está quebrando aqui. E isso é por maltratar o cabelo, não é por causa de produtos nem nada, é maltrato mesmo. Precisamos deixar o cabelo mais calmo e lavar mais. O couro cabeludo é muito fácil, é só colocar o shampoo nas pontas dos dedos com um pouquinho de água e massagear com as pontas dos dedos. Esfrego todo o couro cabeludo ao redor, por baixo e atrás, abrindo um pouco. Muitas vezes pego o cabelo assim e a parte de trás. Eu levanto o cabelo para não esfregar e o que faço é friccionar a nuca. Ou seja, é um pouco lavar o que você precisa, lavar, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E com dermatite seborreica, se eu não insistir bem em lavar o couro cabeludo, então nunca vai ficar bom. Certo, então, lavar o cabelo com frequência ou lavar todo dia, isso não afina o cabelo? Não, isso é um mito muito difundido, na verdade é o contrário. Ao contrário, porque a gente remove a gordura que fica retida no folículo por não limpar direito. Que todos os micro-organismos adoram, especialmente a Malassezia furfur, metabolizá-la cria substâncias pró-inflamatórias.
Eu não gosto de falar sobre essa coisa de inflamação, parece que agora tudo inflama. Ou seja, o que eu quero dizer é que o ambiente que se cria no couro cabeludo não é muito adequado para o folículo piloso. Isso impede que, ou seja, essa oxidação que existe impede que o folículo piloso fique bem. Se lavarmos, removemos essa degradação das gorduras e deixamos o couro cabeludo limpo, sem nenhum tipo de problema, então ele vai crescer em melhores condições. Existe algum estudo que mostra que mesmo usando ativos como a pirutona ou a amina ou outros, há alguns que na Europa já não podem mais ser usados. Ou o cetoconazole, o que acontece é que o cetoconazole é um medicamento, tá bom? Você já sabe disso perfeitamente. Que exige receita. Que exige receita e os géis com cetoconazole. Isso para usar com um shampoo é horrível, porque é um gel e limpa em excesso, isso sim seria prejudicial. Há muitos shampoos com piroctonaolamina, conhecidos como shampoos anti-caspa. E esses ativos, quando você usa em shampoo e tem um problema de queda, melhoram o crescimento do folículo, podendo até engrossar o cabelo. Claro, é preciso usá-los pelo menos 3 vezes por semana. Portanto, limpar o couro cabeludo com frequência e usar ativos anti-caspa ajuda a reduzir descamação e queda de cabelo. Não quer dizer que isso seja a solução milagrosa, mas já foi comprovado que beneficia muito a saúde do folículo piloso. Certo? Falando de shampoos, os shampoos anti-queda funcionam mesmo? E quais compostos fazem com que funcionem ou não funcionem? Um pouco relacionado com o que estávamos falando, um shampoo anti-queda pode conter ativos tão diferentes como óleo de alecrim, cafeína, nenhum que seja chamado de anti-queda, que eu saiba, até hoje contém piroctona-olamina, esses são chamados de anti-caspa, que é o ativo que falávamos antes. O shampoo é um cosmético que permanece no couro cabeludo por poucos minutos, mesmo desejando que o ativo seja absorvido. Apesar de ser vascularizada e ter mais oportunidades que outras áreas da pele, ela não tem essa capacidade. Ou seja, pode ser um potencializador do efeito do tratamento anti-queda, um complemento para melhorar, mas nunca pode ser usado como único tratamento porque você não vai obter resultado nenhum. É melhor usar um shampoo comum que limpe bem do que um anti-queda. Nunca se sabe o que tem nesses produtos. Ou com minoxidil, acredito eu, certo? Mas o minoxidil não é formulado em shampoos. O minoxidil são loções. É loção, certo. Dissemos que lavar com frequência é positivo, é preciso secar depois de lavar. Existe algum erro comum que você vê em relação à secagem? Acho que há diferenças entre pelos lisos e cacheados. Na verdade, temos um pouco de medo do secador, porque sempre nos disseram que o calor faz mal para a saúde do cabelo, e isso é verdade. O calor excessivo, essas temperaturas muito altas, realmente quebram e danificam muito. A queratina é quebrada, então é o mesmo problema de antes, né? Cabelo com frizz mais acentuado, que se quebra, só que se abre como uma esponja de aço, basicamente queratina. Só para esclarecer, é o tijolo dos fios de cabelo, não a proteína estrutural. Sim, a proteína compõe tudo. Bem, também temos células de queratina na epiderme da nossa pele. É de uma forma diferente, mas digamos que é uma queratina que se forma e fica ali. O dano se acumula e não regenera, então já era, fica como uma chapinha. Todos os dispositivos que entram em contato direto com o cabelo, temperaturas altas, são prejudiciais, é dano acumulado em cima de dano acumulado. Mas o secador, quando bem usado, pode ser nosso melhor amigo, porque vai tirar a umidade mais rapidamente. O cabelo, quando está úmido, fica mais fraco, então se você deixa seu cabelo úmido o dia todo, vai tocando, vai esfregando, isso faz com que ele quebre com mais facilidade. Porque existem vários tipos de ligações na queratina do cabelo, algumas se rompem com a água, que são as mais numerosas. Se você já tinha o cabelo um pouco danificado, porque já tinha feito luzes que já quebram as ligações, forte, mas quando está molhado fica mais fraco. E se você mexer nele quando está molhado, também pode quebrar. Outro problema, se você dorme com o cabelo molhado, ele não vai secar durante a noite. Além disso, o atrito do cabelo molhado com o travesseiro quebra o cabelo. Mesmo que a beleza não seja prioridade, ainda queremos um couro cabeludo saudável. A umidade mantida durante toda a noite já vimos que praticamente garante o aparecimento de fungos.
Na verdade, uma amiga da minha irmã me contou que, no final das contas, ela percebeu que a questão do método curly, que elas dormem com o cabelo molhado usando uma touquinha para manter os cachos, fica muito bonito de manhã, mas claro, dormir com o cabelo molhado a noite toda. Ela apareceu com umas manchas brancas, que você já sabe que depois é muito difícil de controlar com produtos e acaba recaindo, porque essa infecção não cresce. Ela fica ali, o fungo na pele. Fica ali. No final, ela percebeu que era por ter seguido essas recomendações. Curly de ficar com o cabelo molhado a noite toda. E erros ao secar com o secador, sim. Sim, existem, porque a gente aproxima o secador, ou seja, para usar bem o secador, o que temos que fazer é não aproximar, não encostar no cabelo. Se pudermos manter a uma distância de 10 a 15 centímetros, mas você pode secar assim, em direção às pontas. Se você tem cabelo liso, seque em direção às pontas. Serve para fechar a cutícula, porque as cutículas são como telhas que estão voltadas para baixo, então você as alisa indo nessa direção, alisa a cutícula e a fecha para baixo. Secar de qualquer jeito danifica, sempre faça de cima para baixo, começando pelas camadas internas. Se você secar o cabelo começando por fora, concentra todo o calor justamente na parte mais danificada, que é exposta ao sol e ao toque. Então comece a secar por baixo, tá bom? E de baixo você vai para as camadas mais externas. Eu faço algo que é muito fácil, que é secar o cabelo de cabeça para baixo. Então começo pela parte de baixo. Quando a parte de baixo seca, fico ereta e seco a de cima. Ou seja, assim. Sim, não é por não se colocar assim. Sim, claro. Mas é totalmente de cabeça para baixo, de costas, e eu seco a cabeça de cabeça para baixo toda a parte interna. E depois eu fico assim e termino de secar. É muito mais rápido e muito mais seguro. E depois, velocidade alta se você tem o cabelo liso, porque o cabelo seca. Por dois motivos, pela velocidade do ar e pela temperatura média. Se a velocidade for alta, a umidade sai mais fácil, ok? E se você tem cabelo cacheado, é melhor secar com um difusor, aqueles dispositivos que se encaixam no próprio secador, que é tipo uma plataforma assim, com uns pininhos. Basta secar o cabelo em temperatura e velocidade médias para evitar frizz e ter paciência. O cabelo cacheado é mais complicado, tá? Para ficar bonito, porque ele arrepia com mais facilidade. Mas se você fica fazendo assim com o difusor por todo o cabelo, no final o que você consegue é que ele fique ainda mais arrepiado. Porque você está esfregando. Ao esfregar o cabelo, gera eletricidade estática e levanta a cutícula. Certo, certo. Você disse que até o calor bom também pode danificar o cabelo? Eu entendo que usar a chapinha com muita frequência não deve ser muito bom. Não é, ou é? Não, porque já são temperaturas muito altas, pelo menos 180 graus. Porque tem pessoas que secam a 220 ou até um pouco mais, dependendo da espessura do cabelo ou da rapidez ou da pressa que elas têm. Não, isso é como tudo. Quais erros acontecem por não secar totalmente? Então, se o cabelo estiver um pouco úmido, a umidade que ficou retida dentro do cabelo ferve, então é como se ele explodisse. Por dentro, o que se vê é o bubble hair, que são bolhinhas dentro da água. Quando ferveu e explodiu, digamos que a queratina foi danificada de dentro para fora. Certo? Então, o cabelo tem que estar 100% seco. Uma chapinha, qual temperatura, perdão? Entre 180 as reguláveis e as padrão, 220 a 230, muito depois também. Outra coisa que fazem de forma incorreta é passar a chapinha na mesma mecha 8 vezes rápido. Isso danifica muito mais do que se passarmos uma vez devagar. Parece que passar devagar danifica mais. Não é? Porque a queratina se danifica por esse vai e vem intenso de temperatura. Se você só aumenta a temperatura uma vez, a queratina não se danifica tanto. Então, uma passada com protetor térmico em uma mecha que não seja nem muito grossa nem muito fina. É importante desembaraçar bem antes, pois ao aplicar calor, se não estiver desembaraçado, os fios quebram mais fácil e rápido. Você disse antes que o condicionador é um elemento realmente importante aqui. Qual é exatamente o papel que ele desempenha no cabelo? O condicionador é o cosmético por excelência, preventivo dos danos capilares. O cabelo se danifica, acumulando danos e resultando em queda. Se você conseguir usar um condicionador que previna o dano, esse dano vai se acumular com menos facilidade. Ele tira o frizz, elimina a eletricidade estática, deixa o cabelo macio e fácil de manejar, além de dar brilho. Também suaviza a cutícula e deixa o cabelo mais brilhante e bonito. Isso, além disso, faz efeito rápido, em 1 ou 2 minutos. Se você não usa condicionador em todas as lavagens, está perdendo essa oportunidade de prevenir danos.
Claro, aplicar é simples e rápido, leva poucos minutos. Depois é só deixar agir. A teoria é aplicar do meio às pontas, nunca no couro cabeludo, que não precisa de mais condicionador, especialmente para quem já tem. Descamação, dermatite seborreica, couro cabeludo oleoso, não é feito para a pele, é feito para o cabelo. É isso mesmo, 1 ou 2 minutos e enxaguar completamente, tá bom? Há uma técnica interessante para quem tem cabelo danificado, com luzes, descolorido ou alisado e já nota os efeitos negativos. É usar o condicionador antes de lavar, é como uma espécie de sanduíche, condicionador, shampoo, condicionador. Então, com o cabelo seco, eu aplico antes, espalho um pouco, inclusive posso aproveitar para desembaraçar, certo? Espero 1 ou 2 minutos para o condicionador agir, pode aguardar mais se quiser. No chuveiro, lave apenas o couro cabeludo, enxague, aplique o condicionador novamente e enxague. Deixa o cabelo lindo. Só com esta técnica de pré-lavagem, esfregando apenas o couro cabeludo e usando apenas condicionador e shampoo. Quero dizer, de um dia para o outro, parece que você tem outro cabelo. Uau! Você deu mais uma dica. Sim, sim. Espero que o público aproveite, hein? Sim, obrigado. Existe um mito, como tantos outros recentes, que diz que o minoxidil envelhece o rosto. Não sei se você já ouviu algo sobre isso. Bom, eu vi isso e não fazia ideia, fiquei totalmente surpresa, sério. Não sabia de onde vinha isso. Faz sentido dizer isso? O que acontece é que são coisas tão iniciais que afirmar algo assim ou dizer isso como uma afirmação. Isso é como quando as pessoas que não sabem ler ciência, né? Claro, então você não sabe até que ponto isso é verdade ou não, porque se não há evidências. Ninguém provou que minoxidil causa rugas, mas já foi comprovado que se o minoxidil tópico escorrer, pode crescer pelo em áreas indesejadas. Isso sim está comprovado, claro, mas no final, olha, temos que lembrar que isso, pode ser importante. Porque o folículo está apoiado na matriz de colágeno do couro cabeludo. Essa matriz precisa ser resistente, precisa dar suporte para esse folículo, ou seja, seria ruim para nós se o colágeno não fosse bem sintetizado. Outra questão é se o minoxidil alcança a matriz dérmica. Não tenho tanta certeza, ele pode chegar ao folículo, mas a derme, na verdade, não é um cosmético, e sim um medicamento. Ele não foi criado para chegar à derme, mas para agir apenas no folículo. E depois, número 3, é que talvez isso até possa ser bom para a gente, mas tudo isso ainda está engatinhando. Bem, no sentido de que a alopecia androgenética chega a um ponto em que, quando o folículo cicatriza, você já não consegue mais recuperá-lo. Uma cicatrização significa que há mais colágeno, e isso está impedindo que o folículo fique de forma adequada, saudável, mas sim que, ao cicatrizar, o folículo se fecha e já não pode mais ser recuperado. Então, talvez inibir o colágeno nesse momento, ou seja, no momento em que se tem uma alopecia androgenética, pode ser benéfico, mas nem uma coisa nem outra é verdade ou mentira, porque ainda não há evidências científicas suficientes. E eu acho que, com todos os usuários de minoxidil que existem, já teríamos percebido se isso prejudicasse a pele em relação às rugas. Será que o próprio minoxidil teria um efeito potencializador por outro mecanismo de ação que ainda não foi estudado? Não? Ou é por isso que o minoxidil realmente funciona bem? A loção de minoxidil é um pouco incômoda? Olha, eu tenho uma história para contar. Porque nós, quando eu tinha a farmácia, preparávamos a loção de minoxidil, não vendíamos o formato, digamos, comercial do medicamento, preparávamos ou a loção ou a espuma. A gente tentava fazer em espuma porque tem menos efeitos colaterais, não suja tanto e não escorre tanto. Mas eu já sabia, desde que entravam pela porta, quem ia me pedir ou quem ia encomendar. O minoxidil, mesmo que eu não conhecesse a pessoa, nem ela fosse careca, dava para saber pelo cheiro. O minoxidil tem um cheiro característico, que você sabe quem está usando o minoxidil. Eu não sabia. É um cheiro ruim ou só diferente? É característico, não é ruim nem bom, mas eu também notava. Sou um pouco sensível a cheiro. Eles entraram na farmácia e pensei, veio comprar minoxidil? Com certeza. Truque da farmacêutica? Sim, sim, sim. Imagino que, assim como esse truque, vocês devem ter muitos outros com outras coisas. Vamos falar sobre suplementos de colágeno para a pele mais adiante, mas e para o cabelo? Há algum estudo que comprove que o colágeno suplementado tem efeito no cabelo?
Não acredito que haja evidências suficientes para afirmar isso, mas o que te disse antes é verdade. Que um colágeno potente na derme do couro cabeludo dá sustentação ao folículo e faz com que ele funcione melhor. Ou seja, teoricamente sim, seria bom que houvesse evidências científicas diretas e claras, mas não existem e se há 1 ou 2 estudos, para mim não é suficiente. Serve para a pele? Sim, depois vamos falar sobre isso. O estresse pode literalmente te deixar careca ou só aceleraria um processo genético subjacente? Se te deixa careca? É porque tem um mecanismo diferente da alopecia androgenética, pode ser uma questão imunológica que talvez seja reversível em algum momento ou não, mas em geral o estresse acelera a queda de cabelo. Se você tem alopecia androgenética, isso piora a situação e se não tem, você terá um eflúvio telógeno que é reversível. O bom é que o eflúvio telógeno é muito perceptível. Principalmente nas mulheres, porque os homens não percebem. Não sei se é porque não têm ou simplesmente não percebem mesmo. Sim? Teremos, claro, um pouco de estresse, nós também teremos. Sim, mas quando cai um fio de cabelo curto não é igual. As mulheres, claro, imagina, se caem 200 fios de cabelo por dia no meu comprimento, chama muita atenção. Ou seja, cai cabelo por todo lado, a casa fica cheia de cabelo. Sim, mas é reversível. Então, bom, a única coisa que teria um pouquinho mais de importância para piorar um processo é que, inclusive, olha só, eu penso que a alopecia androgenética, mesmo que esteja sendo tratada em uma pessoa, se houver um momento de estresse, o estresse vai piorar, com certeza, mesmo que esteja sendo tratada, porque é outro mecanismo de ação diferente. Curioso porque justamente para muitos homens e mulheres a alopecia é a fonte de estresse. Ou seja, o fato de meu cabelo estar caindo me estressa e isso acelera ainda mais a queda do cabelo. E é um ciclo, como tudo isso. É como a insônia, tipo, não vou dormir essa noite, aí você realmente não dorme, com certeza, porque já está com insônia de antecipação, ou seja, você já está se antecipando, claro. Ei, e quanto aos óleos naturais, eles ajudam o cabelo ou pioram? Eu assisto muitos vídeos sobre óleos para o couro cabeludo, que é a minha maior preocupação. Afinal, qualquer coisa pode ser aplicada no cabelo. Não vai fazer nada para regenerar, mas vai suavizar, vai proteger. Mas no couro cabeludo é importante lembrar que os óleos não são adequados. Já dissemos que o couro cabeludo não deve ter oleosidade, porque isso impede que ele fique saudável, então aplica um óleo de... O que eu sei sobre óleo de coco no couro cabeludo? Não vejo pior exemplo de exercício do que óleo de coco, que é comedogénico no couro cabeludo. Imagina o colapso que deve acontecer aí, mas tem gente que faz isso e depois ainda tem os óleos essenciais, por exemplo, de alecrim, que têm sido usados de forma tradicional. Bom, quando não tinha nada, tudo bem, não tinha nada, a única coisa que tinha era o alecrim, então tudo bem, passe se quiser. Mas é que agora, com todas as coisas que existem, voltar ao passado é como retroceder. Quer dizer, em muitos aspectos, não sei se você percebeu, estamos retrocedendo em coisas que pareciam superadas e já eram do passado. Sim, não sei se é a busca constante por novidade, por visualizações ou por atenção ou o quê, mas em muitas coisas sim, em muitos assuntos sim. Vejo isso. Por exemplo, se você compra óleo essencial de alecrim e potencializa seu shampoo ou loção com ele. No momento você coloca uma gotinha no produto e aplica no couro cabeludo. Seria a única coisa boa, mas só isso. Pronto. Óleos vegetais no couro cabeludo, só se ele for extremamente seco, o que precisa ser avaliado, não tenho tanta certeza sobre isso. Talvez algum óleo de jojoba, que é mais regulador de oleosidade, que na verdade é uma cera, não é um óleo, tá bom? Por que a caspa surge e como o shampoo anti-caspa age para controlá-la? Ele realmente funciona? Bom, nem a caspa nem a dermatite seborreica realmente tem cura, porque você vai tendo crises. Com o tempo, frio e estresse, todos estamos sujeitos a mudanças, a situação pode piorar se não lavar ou não usar produtos adequados. Normalmente, a pessoa tem uma tendência genética, você tem uma tendência genética a, por exemplo, no meu caso, dermatite seborreica. Se eu não uso os produtos, no meu caso eu uso pirutona ou lamina, o shampoo que eu formulei que contém pirutona ou lamina. Se eu não usasse, estaria o tempo todo com crostas no couro cabeludo. Bom, a primeira coisa seria definir o que é realmente a caspa, sim. A caspa é uma descamação da epiderme mais rápida, tá? Ou seja, ao invés de renovar a epiderme, que é a camada externa da pele, que também temos no couro cabeludo, a cada 28 dias mais ou menos, isso se acelera. Então a última camada vai se soltando, são pedacinhos de pele que se soltam, certo? E isso é como uma reação que a pele tem a esse efeito indesejado do crescimento do fungo Malassezia furfur.
Isso que o fungo consome e excreta causa inflamação, inflama a pele e a pele reage soltando esses pedacinhos. Isso é a caspa? Isso é caspa. Se houver gordura, é dermatite seborreica com pedacinhos oleosos e amarelados que grudam. Certo, interessante. E as carnes, que preocupam muito? Por que surgem cabelos brancos? Existe algo que possa ser feito? Você não tem cabelos brancos? Não. Eu não. Bom, já vi algum em mim. Eu já tenho um monte. Por que aparecem os cabelos brancos? De onde isso vem? Cabelos brancos surgem porque os melanócitos presentes no folículo, como na pele, agem diferente. Por isso, não temos cabelos brancos na pele. Ou seja, eu não entendo muito bem. Quanto mais velha você fica, menos capacidade você tem de sintetizar melanina, tá? Quanto mais velha você fica, menos capacidade você tem de sintetizar melanina no folículo. Mas o que acontece? O folículo cria um pelo. Se esse folículo já não tem melanina, o pelo cresce sem melanina, sem cor. O cabelo branco, na verdade, é transparente, não branco. É um efeito da luz, né? Sim, é um efeito da luz. A melanina, propriamente dita, é a proteção antioxidante do nosso cabelo. Esse cabelo branco vai estar mais exposto a danos porque não tem antioxidantes. Por que aparecem? Sua idade genética é parecida com a dos seus pais. Se eles tiveram cabelos brancos, você também terá, talvez até mais tarde que a média. Não sei, vejo que você não tem cabelo branco e fico com inveja. A idade em que os cabelos brancos surgem é geneticamente programada? Essa idade pode ser reduzida por fatores externos, como o estresse, Por exemplo, doença, estresse ou deficiências nutricionais. Por exemplo, deficiência de cobre. A melanina é sintetizada por uma enzima que funciona com cobre. Então, se você não está comendo alimentos com esse micronutriente, por exemplo, o cobre está está em moluscos, frutos do mar, tudo isso sim. origem animal? Sim, é de origem animal, então isso pode adiantar por alguma doença também. Da mesma forma, você também pode atrasar um pouco. Se você é uma pessoa que tem uma vida saudável, talvez consiga atrasar um pouco. Mas o mais curioso é que são reversíveis. Isso ninguém sabe, viu? Não, mas são reversíveis se essa idade foi adiantada. Imagina, você é uma pessoa com muito estresse e os cabelos brancos apareceram talvez 5 anos antes do que você nem percebeu. Mas pelos seus pais você pode ter uma ideia do que geneticamente já vinha de fábrica, né? Sim. Se você volta a ter uma vida saudável e se alimentar adequadamente, essa idade, digamos, meio que reseta e os cabelos brancos regridem. Você troca de emprego, o típico. E aquela mecha que apareceu, então ela desaparece. Acreditava-se que cabelos brancos eram irreversíveis, mas foi provado que não. Mas o início, realmente o início real, está muito condicionado geneticamente. Não é correto. Certo, tudo bem. Micronutrientes para o cabelo. O que é que um cabelo precisa em termos de micronutrientes? Além de energia e alimentação saudável, quais micronutrientes o cabelo precisa para crescer forte e saudável? Proteína, que muitas vezes esquecemos, pois o cabelo e a queratina são proteínas, especialmente as sulfuradas. Porque as pontes, principalmente se queremos ter um cabelo forte, são as pontes de disulfeto, que são as que dão mais resistência ao cabelo. Que é o que eu te disse antes, não? Que são destruídas com as descolorações e tal. Então, a proteína sulfurada vem essencialmente do peru, do frango, do ovo. Certo, depois há alguns micronutrientes que são super essenciais, como ferro, zinco, vitaminas do complexo B, magnésio. Mas porque todos os processos celulares precisam de magnésio e vitamina D, certo? Isso seria o mais importante. E você me diz que quase tudo é bom, no final. O folículo piloso é uma máquina de fazer cabelo constantemente, está sempre produzindo cabelo, então os micronutrientes precisam estar sempre presentes. E o cobre, se quisermos ter melanina, senão, não. E você acha que a população atual, sua dieta cobre esses micronutrientes e a dieta comum da população? Não falo de uma dieta ideal. Hoje em dia, você acha que estamos fornecendo ao cabelo micronutrientes suficientes para que ele fique bonito, saudável, estético? Acho que não seria difícil fornecê-los, acho que não é difícil.
Mas você sabia que o micronutriente com maior deficiência no mundo é justamente o ferro? Na verdade, quando você vai ao médico, ao dermatologista, e reclama de queda de cabelo, a primeira coisa que ele faz é um exame de sangue para ver como estão seus níveis de ferro e zinco, que além disso... É muito mais comum em mulheres? Sim. Então, bom, em teoria não deveria haver também com uma dieta, muito restrita. Com uma dieta adequada não deveria haver problema. Mas é que não, as pessoas se alimentam muito mal. Sim, esse é o problema, né? Essa é a razão paradoxal de existir dos suplementos. Não seriam necessários, mas a verdade é que no mundo atual eles são sim. Comemos mal e agimos errado, sim. Então, com essa ideia você criou junto com a Fulgaz, empresa que nós dois representamos. Sim, genial. Temos aqui o suplemento para cabelo Hair HR da Helena Rodero, sua marca pessoal, como não poderia ser diferente. Então, o que eu quero, Helena, bom, eu vou te dar. Você vai explicando qual perfil de pessoa realmente se beneficiaria do suplemento e quais ingredientes ele tem e por que eles estão lá, né? Se quiser, sim. O principal é que é um suplemento alimentar que, em princípio, é compatível com um tratamento para a alopecia androgenética. Que não esteja usando o suplemento alimentar. Se estiver, é preciso analisar. Finasterida, aminoxidil. Ou seja, os medicamentos que são prescritos, não há nenhum problema. O que ela tem? Principais deficiências nutricionais, como dito, ela contém ferro e zinco. Não inclui magnésio, ômega 3 ou vitamina D, pois se ela tiver deficiência, já está tomando. E eu não quero duplicar, que é o que acontece muito com os suplementos alimentares. Então eu queria ir direto ao ponto, vamos ver o que é importante, principalmente colocar ferro, colocar zinco. Depois coloquei 2 dos aminoácidos sulfurados, que são indispensáveis para dar força ao cabelo. Coloquei um hidrolisado de queratina, assim como existem hidrolisados de colágeno, existe um hidrolisado de queratina patenteado, porque esse patenteado tanto faz para mim, porque a patente não indica nada, é só para que saibam que existe algo, não é hidrolisado de queratina em geral. Um em específico, que tem um estudo publicado em uma revista científica que comprovou. Não só atua na queda, mas também faz com que o cabelo cresça mais bonito, com mais brilho e mais resistência. Porque isso também é importante, porque no final das contas você quer que o cabelo não caia, mas também que ele cresça bonito, né? Então, é isso que ele tem. Também tem um inibidor natural da 5-alfa-redutase, que é a enzima responsável pela alopecia androgenética. Você pode tomar mesmo sem ter alopecia androgenética? Sim, porque provavelmente, se você estiver como eu, se aproximando da menopausa, a testosterona está tendo mais importância, mais peso. Se seus folículos já estão afinando, mesmo sem você perceber, isso atuará nesse nível. Certo? Qual é o inibidor? O sol palmeto? Sim. O sol palmeto, não. Que é o que tem mais evidência científica. Há vários, viu? Tem outro também. O píguio africano, o só palmeto. Olha, todos atuam mais ou menos nessa mesma base. E o que tem menos evidência, que também estavam avaliando, são as sementes de abóbora ou a abóbora, o óleo de abóbora. E isso é o que tem menos evidência. Qualquer inibidor dos dois que comentamos poderia sustentar um efeito sobre esse mecanismo de ação. Então, eu quis. Na verdade, não existe nenhum suplemento alimentar no mercado exatamente como esse. Porque no final você percebe que todos copiam uns aos outros, né? Sim, bom, foi você quem formulou. Além disso, sendo farmacêutica, então não. Sim, estudei bastante. Passei anos pesquisando sobre a queda e me conheço, assim como todos que estão comercializados. Queria incluir apenas o essencial, evitando duplicidade que impedisse alguém de tomar. Além disso, o magnésio é facilmente encontrado. Hoje em dia todo mundo está com o magnésio duplicado e até triplicado, porque os suplementos para dormir têm magnésio, os suplementos para cansaço também, no final tudo tem magnésio. E você acaba tomando de 3 ou 4 fontes diferentes? Sim, e vitamina D também. E vitamina D também. Então todos os suplementos também, e os de cabelo, digamos, também têm vitamina D. E eu não queria porque você já está tomando. Se você precisa, sim, numa dose que você tem que tomar, se eu colocar, não vamos chegar numa dose que seja interessante para você, né? Este é direcionado para mulher e homem. Entendi, sim? Sim, é para todos. Não há diferença nesse caso. E, na verdade, hoje seria uma boa alternativa, porque você sabe que tem pessoas que não querem tomar medicamentos para a alopecia, não querem. Então, é também para dar uma alternativa com tudo o que possam precisar para tratar.
Ou seja, quem recusa a finasterida, minoxidil ou outros. Tenha algo para dar uma alternativa. Sim, certo. Ótimo. A parte do cabelo ficou ótima. Agora vamos para a pele, certo? Sim. Você considera que o retinol é o ativo anti-envelhecimento mais potente e o melhor? Ou acha que existe algo que faça sombra a ele? Em cosméticos, se for sobre cosméticos, o mais potente é o ácido retinoico, pois é uma molécula ativa. Porém, ele não é cosmético, e sim um medicamento. É no que o retinol se transforma, ou seja, para ser eficaz, o retinol precisa se converter em ácido retinoico e esse sim é a molécula ativa, né? Se o assunto é cosméticos, é retinol. Imagino que com o boom que houve do retinol nas farmácias, deve ser um dos produtos que mais vendem, né? Sim, na farmácia, em cosméticos fora da farmácia, dentro. Para um lado, para o outro. Tem marcas que você gosta mais ou menos, né? Sem colaboração. Já sabemos que isso não é patrocinado nem nada, mas enfim, para dar ferramentas para as suas seguidoras e seguidores. Tem muitas. Vamos ver. O que posso dizer é que o retinol é uma molécula que é um pouco difícil de estabilizar. Então não comprem retinol de 10, 15 ou 20 euros, ok? Se puderem investir um pouco mais é melhor. Isso deveria ser um pouco mais, algo em torno de 30 ou 40 euros. Nesse caso, sim, olha, por exemplo, isso não é uma colaboração. Mas outro dia fui à apresentação de toda a linha da ROC, percebi que ROC é uma marca que é a mais conhecida pelo retinol, que foi lançado há muitos anos, foi o primeiro laboratório a estabilizar a molécula do retinol e agora voltou a lançar como uma reformulação. E se nos ouvirem de qualquer lugar, eu gosto de várias marcas na Espanha, mas para não perder a chance, acredito que a ROC, que está em todo o lugar, seria uma ótima alternativa. Muito perfeito. E depois tem quem venda o chamado bakuchiol como alternativa ao retinol. O que você pode dizer sobre isso? Sim, sim. Eu acho muito engraçado porque dizem, bom, essa é a alternativa vegana ao retinol, né? O retinol vegano é tão potente quanto ou mais que o retinol. Eu digo, desculpa. Eles vendem como retinol vegano? Sim. Sim, também vem de planta, por isso é vegano como o retinol. Pode ser sintético, não precisa ser de origem animal. Mas para mim, quando começam com essas afirmações de 10 vezes mais potente que o retinol ou tão potente quanto o retinol, eu penso, espera aí um momento. Primeiro, você teria que ter pelo menos a evidência científica que o retinol tem. E aí a gente conversa, mas até lá não vamos conversar. Parece promissor? Sim, mas confio no retinol? O que quer que eu diga? Sim, sim, não é isso que você diz, que há pouca evidência científica. É que para mim parece, eu sinto, não quero parecer pedante nem exagerada, mas é que tudo isso me parece um pouco ridículo. Ou seja, isso já é invenção do marketing. O marketing veio para atrapalhar, para confundir e faz um desserviço enorme para a ciência, o marketing, né? Sim, 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 sem dúvida. Outro tema, protetores solares. Você fala bastante sobre isso nas redes sociais. É verdade que os protetores minerais são melhores que os químicos? Existe muita quimiofobia atualmente e muitas pessoas evitam protetor solar químico. Então, o que elas comem? Claro, claro, claro. Sabe, eu fujo do protetor solar, mas me alimento de quê? Me diga do que você se alimenta. Vamos colocar as coisas, as cartas na mesa e vamos dizer o que é importante e o que não é importante ou muito menos importante. E olha que eu respeito todas as opiniões, mas vamos ser um pouco lógicos na vida e parar de nos obcecar com o que estamos passando na pele e vamos olhar um pouquinho além. Sim, o que você está comendo, como você está descansando à noite, se você está estressada, sim, exercícios. E depois, porque a gente já sabe, a dieta mediterrânea foi feita para uma atividade moderada e digo que, apesar da obesidade e sobrepeso, a maioria da população pratica pouca atividade física. Ou seja, você já está reduzindo as calorias recomendadas pela dieta mediterrânea? É por isso que estamos em uma bolha de enganos, aqui só para vender algumas coisas ou por outros motivos. Então, colocando em contexto, primeiramente, eu realmente defendo, de modo geral, rotinas minimalistas, ou seja, porque protegemos o meio ambiente. E, bom, somos cautelosos no geral. Se tivermos que usar apenas um produto de cosmética e deixar o resto, o primeiro que devemos aplicar é o protetor solar. Pois foi o único que mostrou eficácia em conter o envelhecimento acelerado, não o envelhecimento normal, já que todos envelhecemos, mas de forma mais rápida.
Estamos expostos ao sol, é assim, a ciência diz isso, e não só isso. Quanto mais exposição solar tivermos, maior é o risco de câncer de pele, e é isso que a ciência diz. Depois vai aparecer, desculpa algum colega seu dermatologista, e vai dizer que não tem problema, já que o câncer de pele não metastatiza. Se você aparecer, eu tiro para você, ponto final. Se for comigo, você também tiraria para mim? E como fica meu rosto? Sim, sim. Justamente um dermatologista nunca te diria para não se proteger ou que não tem problema. Em geral, só recomendam ser mais cuidadoso mesmo. Mas tem algum por aí que perdeu um pouco a noção? Então isso vale? Protetor solar, primeiro passo de qualquer rotina. E mineral químico, todos são de síntese. Ou seja, são moléculas que são sintetizadas ou que talvez sejam extraídas de uma fonte natural, mas são processadas porque não seria possível utilizar as duas moléculas minerais que são usadas em protetores solares. Minerais como dióxido de titânio e óxido de zinco não podem ser usados diretamente, pois são muito oxidantes e precisam de revestimento. Adivinha de quê? Normalmente de silicones, né? Então aqui estão enganando as pessoas porque dizem: o protetor solar é natural porque tem dióxido de titânio, óxido de zinco. Desculpa, é que eles usaram silicones, o que acho ótimo, adoro silicones, mas não engane as pessoas, né? Então a única diferença é que nem mesmo o mecanismo de ação, porque já foi comprovado que seja mineral, orgânico ou de onde for, o mecanismo de ação é absorção, não reflexão, como tem sido vendido. Que os fotoprotetores minerais refletem como um espelho, mentira, eles refletem apenas 5% da radiação, ou seja, o mecanismo é muito parecido. Mais uma mentira, certo? E o único motivo pelo qual eu usaria um fotoprotetor mineral antes de um químico é que o mineral permanece na superfície da pele, não é absorvido. Em teoria, se a partícula mineral for nanopartícula, pode ser absorvida, se for padrão, não. Não reage de nenhuma forma com a pele. Então, pessoas com pele ultrassensível, crianças, gestantes, mas não é mais porque é absorvido ou não, é porque não reagem com a pele. E essa pele é mais sensível e evitamos possíveis reações alérgicas ou reações na pele. E só? Quem tem manchas ou tendência ao melasma e usa protetor mineral, que é uma suspensão com grânulos, deve considerar o que fica entre esses grânulos. Tem algo de absorção direta, sim. Vai estimular a pele para a mancha, mas não vai controlar. Exatamente. Para quem tem melasma, evite minerais ou use-os só se gostar muito da cor, mas sempre aplique antes um protetor padrão. Ou seja, pelo que vejo, você prefere usar os químicos padrão? Não, sim. Sim, normalmente sim. Bom, ou talvez eu use um que é tipo um híbrido. Os mais potentes seriam os híbridos. Certo, porque por um lado você está dando uma permanência física na pele, que isso, digamos que cria uma camada e não sei, não desaparece tanto. Não sai tão rápido. E por outro lado, você tem a proteção orgânica, ou seja, na verdade, os híbridos seriam o melhor exemplo. Sim, é verdade que protetores impedem a pele de respirar. Ou os cremes, como a pele respira tanto assim. A única coisa com que deveríamos nos preocupar é em usar certos produtos que são muito oclusivos e comedogénicos, como óleos, por exemplo, óleo de coco puro. Quero dizer, porque depois em uma mistura, ou seja, imagina um produto cosmético que contenha óleo de coco, vai depender da mistura que ele tiver. Que isso depois seja comedogénico, né? Ou seja, que promova o aparecimento de cravos, mas mesmo que possa ser um pouquinho comedogénico. Se você limpar bem o rosto à noite, duvido que tenha qualquer problema. Se alguém diz, isso me dá espinhas? Não, apenas limpe bem o rosto à noite. Claro, e realmente os protetores solares reduzem consideravelmente a síntese de vitamina D, isso já foi comprovado? Não, e eu duvido disso, porque a vitamina D é sintetizada no couro cabeludo, nas orelhas, no pescoço, lugares onde você deveria passar protetor solar, mas não passa. E além disso, pessoas que incentivam a tomar sol para sintetizar vitamina D acabam produzindo melanina, e a melanina justamente impede a criação ou a síntese da vitamina D, então você pode estar super bronzeada de tanto tomar sol e ainda assim ter a vitamina D baixa. Por isso também as pessoas com pele escura sintetizam menos. Exato, pelo mesmo motivo é uma adaptação. Elas precisam se proteger mais e têm a pele mais
tem proteção, mas menos síntese, tem mais déficit de vitamina D, não é? Exatamente. Pessoas de pele mais clara? Sim. Por que o açúcar envelhece a pele? Porque não é o açúcar em si, mas sim o excesso de açúcar, né? Porque o açúcar, no final das contas, é glicose. É um carboidrato que todos nós precisamos para viver. Ou seja, sim, mas o excesso o nosso organismo precisa eliminar. Ele precisa, digamos, ligar esse excesso a alguma coisa para que não fique circulando, né? E quando há excesso, essa ligação pode ser com o colágeno. Cria uma caramelização. A reação de Maillard faz com que o colágeno fique mais rígido. E não só isso, mas também esse composto. Essa ligação faz com que a pele pareça mais amarelada. Você percebe que as pessoas mais velhas vão ficando mais amareladas, independentemente. Não estamos falando de fígado, aqui estamos falando de pele, mas esse amarelado da pele é por causa da ação do açúcar sobre o colágeno. Ah, não sabia. É o tom, mas sim. Pele mais rígida com tom mais amarelado. Ah, bom. Curioso. Existe algum outro padrão alimentar, além do açúcar e da presença de açúcar na dieta, que envelheça muito a pele, que você possa apontar? O álcool e o tabaco. Bom, o tabaco é brutal para a pele. Na pele é brutal, porque além disso é uma ação direta, está super em contato direto com a pele, é muito oxidante. E além disso, os gestos que você faz ao fumar, aquelas rugas verticais ao redor dos lábios, quando você vê alguém assim, é porque é fumante. Eu sempre penso, se nós que fazemos muito exercício de força, se os gestos de fazer exercício, acho que sim, podem aumentar as rugas dinâmicas. Acho que sim, com certeza. Eu mordo a língua, tento não gesticular e juro que faço isso mesmo. Sim, eu tenho esse hábito com o lábio, eu mordo um pouco o lábio, ou para não fazer algum gesto. Vai ter que inventar. Sim, sim, sim. Por outro lado, aumenta a síntese e coloca o corpo em estado anabólico, sintetizando mais colágeno. Sim, então é isso. Na verdade, existe algum ensaio clínico interessante em população asiática sobre treinamento de força e qualidade do colágeno na pele? Hein? Sim. Sim, que compara ainda um treino aeróbico normal com treino de força. Além disso, esse estudo está linkado no meu livro e sim, e além disso, acho que é em 15 dias. Só me lembro que o estudo, em 15 dias, já começa a mostrar que aumenta a síntese de colágeno. Mais um motivo para fazer exercício de força, com certeza. Há centenas. Bom, as pessoas ficam loucas com a rotina de cuidados com a pele, as rotinas de skincare. Vamos tentar, como você disse, ser o mais minimalista possível e trazer para homens e mulheres uma rotina de cuidados com a pele baseada em evidências, mas a mais simples possível? Passo 1, 2 e 3, tudo de forma simples. Você está me passando muitos passos. Exagerei, né? E agora, como fazemos? Pela manhã, você limpa a pele e passa protetor solar. Existem muitos tipos de protetor solar. O que vai funcionar melhor é o que você gostar, certo? Se você usa fator de proteção solar 50, quanto maior, melhor, pois evita a aplicação inadequada e protege mais caso se exponha mais ao sol. No inverno, uso fator de proteção solar 30, estou usando agora, certo? Mas a partir de, aqui em Málaga, talvez em fevereiro já seja preciso usar. Depende do quanto você está exposta, né? Então, limpeza, proteção solar e, além disso, esses protetores solares podem até ter antioxidantes, são super completos, é um produto com todos os benefícios. À noite, você limpa a pele de novo com o mesmo produto da manhã e passa retinol. Pronto, acabou, já está. Uau! Resolveu a vida? Ou seja, na verdade são 3 produtos. Você mencionou o limpador, que eu imagino que... Pode ser um limpador, eu gosto de indicar produtos chamados Will Lavant, que não são óleos de limpeza. Não é um óleo, é um produto que tem uma base de glicerina que muitas marcas de dermatologia têm, sei lá. La Roche, Posay, Uriage, SVR, todas as marcas dermatológicas que são vendidas em farmácia têm esse formato. Além disso, você pode comprar em tamanho de 1 litro, serve para o rosto e para o corpo e são super suaves com a pele. Se precisar de mais limpeza, passe 2 vezes sem ressecar a pele. Depois vou te pedir para me mandar o nome pelo WhatsApp. Tá bom. Que eu vou comprar, sim, sim. O limpador, o protetor e o retinol são as únicas coisas que você usa pessoalmente? Sim, praticamente só uso isso. De vez em quando faço um peeling com ácido glicólico, que pode ser 1 vez a cada 15 dias. Eu deixo agir um pouco, à noite retiro e aplico o retinol. Minha pele é resistente, ou seja, talvez para uma pessoa que esteja ouvindo cuidado sempre é bom ser um pouco cautelosa.
São produtos potentes e podem fazer a pele reagir de determinada maneira. Mas, fazendo direitinho, a pessoa que te vende tem que te explicar como funciona. Ah, eu adoro. Porque justamente eu acho que principalmente a gente não faz rotina de cuidados porque é chato usar 7 produtos, 8 passos. O que passo agora? O que não? Adoro que seja ABC. Sim, para os homens também, tipo, meu marido está igual a mim, tipo, você passou o protetor solar, passou o retinol e pronto, já está? Sim, sim, ótimo, ótimo, beleza. Agora vamos falar sobre micronutrientes. Nesse caso, a pele. O que é? O que precisamos para ter uma pele bonita, estética e saudável? A dieta mediterrânea, é isso que a sua pele precisa. Basicamente porque gorduras de boa qualidade vão se refletir na secreção sebácea que você tem na pele, principalmente provenientes de peixes de água fria. Ômega 3, especialmente o ácido eicosapentaenoico, é o principal ativo na pele. Antioxidantes de várias cores que deixam a pele com aparência saudável e ter uma dieta, como já dissemos, sem excesso de ultraprocessados, que são oxidantes, também sem excesso de carboidratos, não proibindo os carboidratos, porque eles são necessários, os carboidratos. Isso também é um recado. Principalmente para as mulheres, por favor, comam carboidratos? Sim. Por favor, é que depois à noite você não dorme, se não tiver carboidratos, então tem que comer um pouquinho de tudo. Não precisa se empanturrar, mas 3 refeições, eu vou dizer para vocês, 3 refeições por dia, com todos os micronutrientes presentes e todos os macronutrientes, e é isso. E bom, dá para fazer mais coisas que também não são obrigatórias. Pode tomar colágeno. Não é obrigatório, mas você já sabe que cada vez tem mais evidências apoiando que tomar colágeno beneficia a pele. Como o colágeno oral chega a se integrar e melhorar a estrutura da pele, melhorando a derme, esse colágeno... Teoricamente, estimula o fibroblasto, que é a célula que está na derme e que produz o colágeno. Essa é a teoria. Também vou te dizer que o mecanismo de ação exato não se sabe, seria muito difícil, inclusive existem medicamentos que ainda são usados e que não se sabe exatamente porquê. Qual é o mecanismo de ação deles? Pois é, sendo suplemento alimentar, é ainda menos provável saber. Não sei se saberemos algum dia. O interessante é tomar. Se você quer melhorar sua pele, o que não é ruim, magicamente vai melhorar na hidratação, na textura, no aspecto geral da pele. Vai dar para notar. Eu também recomendo. No dia em que você começar, tire uma foto e vá tirando uma foto nas mesmas condições a cada 30 dias e essa é a maneira de saber como está indo. O colágeno, então, deve ser colágeno hidrolisado em peptídeos e é o peptídeo que é absorvido diretamente no intestino. Parece que, embora sejam aminoácidos que não são essenciais, eles parecem ser condicionalmente essenciais. Então, é preciso fornecê-los de forma externa também, para que a pele não fique sem material para produzir colágeno. Aumentar o trabalho de síntese do fibroblasto, Exatamente. que o fibroblasto tenha mais de onde tirar para produzir. No fim, note que pele e cabelo não são prioridades para o organismo. Se necessários, esses aminoácidos vão primeiro ao coração, fígado e cérebro. E também, bom, ele formulou um produto de colágeno voltado para a saúde e estética da pele, que é o Skin HR Não, se quiser também. Bom, chegou para mim hoje e também vou fazer. Essa ideia de tirar foto no dia 1 e no dia 30 me parece muito boa, né? Outra coisa, é importante consumir colágeno de forma contínua, pois muitos só tomam aos sábados de manhã, alternando as semanas. Para ver melhor é preciso continuidade. Continuidade, recomendo fazer 3 meses seguidos, descansar 1 mês e repetir caso não queira tomar sempre. Assim você pode manter o efeito do colágeno, porque o efeito dura até 1 mês depois de parar de tomar, certo? Então são 3 meses, 1 mês, 3 meses, 1 mês. Você começa a notar o efeito entre 4 e 8 semanas, por isso é importante tirar fotos a cada 30 dias, é uma maneira importante de acompanhar. Bom, eu formulei este com Verisol, que é um colágeno registrado e é o que tem mais estudos sobre a pele. Então, para garantir que possam tomar o colágeno, que para mim é o de melhor qualidade, com mais estudos que comprovam sua eficácia, foram colocados 5 gramas de Verisol. Vitamina C, importante, porque se não houver vitamina C, nosso próprio colágeno não é sintetizado. Muita gente ainda não come frutas ou verduras, por isso é importante garantir vitamina C.
Usamos ácido hialurônico, pois todos os colágenos já vêm com ele. Vamos falar sobre isso. E vitamina E e beta-carotenos, porque no final a pele precisa de uma proteção extra, um extra de antioxidantes, e esses são os antioxidantes mais conhecidos e mais estudados. Não é o novo que saiu anteontem? Os clássicos, eu quero os clássicos. A vitamina E, que apoia a antioxidação da parte lipídica, a vitamina A com beta-carotenos para proteger em nível celular, a vitamina C, que traz a parte mais hidrofílica. Depois, algo importante, você começa a tomar esse produto, mas comete um erro pelo que comprou além disso. Custar 80 euros por mês, como alguns que têm a mesma quantidade de colágeno que este, por 20 euros por mês, porque o preço era importante para mim, além disso, mas você está tomando coisas que talvez não sejam muito adequadas. Dentro do colágeno, quantos tipos de colágeno existem? Eu não conheço nenhum que não tenha ou um adoçante ou suco concentrado. Vi que gostei porque não tem adoçante e você usou glicina. Não, exatamente, que além disso tem dois benefícios nesse aspecto. A glicina é um aminoácido que também apoia a síntese do colágeno e tem sabor doce. E aí você vai me dizer, bom, te mandaram o quê? Para melhorar o sono, não é? Sim, te mandaram também. O de frutas vermelhas é meu favorito, é super gostoso e realmente parece ter frutas vermelhas. Como o sabor contribui? Com um aroma natural também? Certo. Certo, ou seja, é tudo. O que eu não queria era um produto que melhorasse algo, mas usando um pouco de ativos. Parece ótimo que não tenha adoçante. Eu, na verdade, não sou muito fã de adoçantes, não por nada, mas porque geralmente não me fazem bem. E todas as proteínas têm adoçante. No final, claro. Claro, toda a proteína, todo o colágeno, tudo que está associado a um pó tem que ter um sabor doce, pelo menos para mascarar um pouco. E também como um recado para a população de que devemos parar de exigir que tudo tenha gosto doce. Isso sim, isso é verdade. Nem tudo precisa ter sabor forte, super doce ou extravagante. Claro, mas no fim essa é a tendência. Senão nos tornamos palatáveis e seguimos consumindo. Veja, você já sabe que a glicina é doce, mas não enjoativa, é leve. Conseguimos fazer assim para ser doce sem enjoar. Quando você toma aquelas ampolas de colágeno, faz aquela cara de concentração ao engolir o shot. Estamos muito mal? Acostumados? A tudo e muito importante que não dissemos antes. Seu código, por favor, um descontinho para quem quiser. Claro. Olha, eu não tenho código, porque eu não trabalho assim, mas com certeza você tem o seu código? Eu tenho sim, e eles sabem disso. Aqui, meus seguidores sabem disso. E eu uso o código de uma pessoa que me ajuda no meu trabalho profissional. Ela tem um código que se chama Palavra de Farma, que é muito fácil. Palavra de Farma. Ela tem um código de desconto para o colágeno sair por 20 euros, que acho um ótimo preço. Eu não queria desenvolver um produto de colágeno, já digo, Borja. Eu disse que não. Eu disse porque achava que ao colocar Berisol isso ia encarecer muito. O que eu queria era Berisol, que era o que tinha a evidência. E quando fizemos as contas com Fulgas, eu disse para seguir em frente, porque se pudermos colocar por 20 euros, vamos lá. Agora ninguém vai ficar sem colágeno. Se quiserem tomar, ótimo. É isso. Um colágeno indicado para a pele. Embora tenha outros usos, aqui é específico para a pele. Palavra de Farma, código com ótimo preço, sem adoçantes e é mesmo dose diária, 1 colher ao dia. São 3 medidas rasas, porque o pote é grande. São 3 medidas rasas e cada pote dura um mês. Nada, eu Costumo colocar no shake que tomo depois de treinar e... também... Muito simples, e assim você não esquece. Sim, avaliando de 0 a 10 tendências em cosméticos com Helena Rodero, óleo de alecrim para a queda de cabelo. 0 para shampoos sem sulfatos. Bem, eu daria nota 4 porque eles têm sua utilidade desde que você intercale com shampoos com sulfatos. Protetor solar em bastão para reaplicar por cima da maquiagem, nota 5. Se for um bom protetor que não danifique seu uso... Dermaroler usado em casa? 0 me parece um perigo, acho que pode trazer mais problemas do que benefícios. Máscaras de argila para pele oleosa? Dou 0. Nunca vi utilidade nesses produtos, pois estragam a pele e ainda são usados de forma errada. Sérums de vitamina C? Não gosto muito porque geralmente deixa a pele oleosa, mas eu daria nota 6. Uso diário de água micelar? Se você enxaguar, também dou nota 6.
Lavar sem shampoo, nota -10. Tônicos esfoliantes diários como os alfa-hidroxiácidos, nota 8, dry brushing e escovação a seco. Não tem nenhuma evidência, nota -10. Shampoos sólidos? Bem, eles até limpam direitinho, mas normalmente limpam ou bem demais ou mal demais. Então, vou dar nota 3. Gel de babosa para queimaduras solares. -10. Silicones no cabelo, 12. Gua sha e massagem facial. -100. Se não tomar cuidado, a pele deforma e não tem solução. Verdadeiro ou falso? Em cosméticos com Helena Rodero. A maioria dos ingredientes cosméticos que usamos são perigosos. Falso, ou seja, tem aqui, todos os ingredientes cosméticos precisam ser avaliados e aprovados pela União Europeia. Não há nada perigoso e tudo é avaliado a distâncias muito longe de que possam ser tóxicos. Cosméticos que usamos possuem desreguladores endócrinos que afetam o nosso ambiente hormonal? Sim, eles contêm desreguladores endócrinos, mas em doses que não têm nenhuma importância e que não são comprovadas pela ciência. Eles estão muito distantes de causar qualquer impacto real sobre o nosso organismo. E, acima de tudo, como eu comentei antes, o que precisamos fazer são rotinas minimalistas para minimizar esse contato. Mas a disrupção endócrina pela pele não é o principal, é fundamental avaliar nossa alimentação, sono e hábitos de vida. O açúcar envelhece sua pele tanto quanto o sol? Falso. O que mais envelhece a pele, de longe, é o sol. Ele envelhece e acelera o envelhecimento, principalmente uma pele que tomou sol durante muitos anos. É visível que está bem mais danificada do que a que foi protegida do sol. Quanto mais testosterona, menos cabelo. Falso? Porque não é a testosterona que faz o cabelo cair, e sim a dihidrotestosterona, que é um metabólito da testosterona convertido por uma enzima. Especificamente, você pode ter muita testosterona, mas se não houver conversão, não há essa atividade. Você não vai perder cabelo. Só lave o cabelo, Helena, após o esporte. Você precisa lavar o cabelo quando fizer esporte e todos os dias, se possível. Escovar o cabelo com frequência faz com que ele caia. Não é tanto cair, mas se escovar errado pode quebrar, pois não está escovando direito. Tem que escovar de baixo para cima. Assim, o cabelo não cai nem quebra. Se um cosmético é natural, ele é seguro? Falso. O natural não implica segurança. As toxinas mais potentes são naturais. A toxina botulínica vem de uma bactéria muito natural que vive na natureza. Os sérums caros sempre funcionam melhor do que os baratos? Falso. A afirmação é tão generalista que não procede. É preciso avaliar cada ingrediente. Por exemplo, o retinol realmente vale a pena investir um pouco mais para garantir que ele será eficaz, mas outros ativos, como o ácido hialurônico, você pode gastar 6 euros. As silicones sufocam o cabelo. O cabelo não se sufoca, porque para que ele se sufocasse teria que estar vivo, e ele é um material biológico. A silicone é o condicionador que funciona melhor para o cabelo porque se espalha incrivelmente bem, sem pesar nada. O protetor solar causa deficiência de vitamina D? Isso não está comprovado porque não usamos o protetor solar corretamente, nem na quantidade certa ou em áreas como orelhas, pescoço e couro cabeludo. Nessas áreas ocorre síntese de vitamina D. A caspa aparece por lavar demais o cabelo? Na verdade é o contrário, isso é falso. A caspa geralmente aparece por ficar muito tempo sem lavar o cabelo. O retinol rejuvenesce a pele já na primeira semana? Não, isso é falso. Para que o retinol faça efeito, é preciso esperar de 3 a 6 meses e, quando você é constante, obtém todos os benefícios do retinol. A textura melhora, as ruguinhas ficam menos visíveis e a pele mais firme, bonita e luminosa. Mais ingredientes em um cosmético não garantem melhor resultado? Falso. Nem melhor nem pior. Ou seja, em alguns casos, um cosmético com muitos ingredientes pode ser bom e, em outros casos, um cosmético com poucos ingredientes será bom. E por último, precisamos de uma rotina de 7 passos muito complexa para ter uma pele bonita? De jeito nenhum? Bastam 3 produtos: protetor solar, limpador e retinol. Já está bom, Helena. Já falamos sobre pele, já falamos sobre cabelo. Acho que você quebrou um monte de mitos. Dá para ver que você trabalha com isso todo dia e que pesquisa há muito tempo porque você domina muito bem. Você também é apaixonada por isso, dá para perceber.
Bom, isso é importante e acho que todos nós que nos dedicamos um pouco à divulgação precisamos ser apaixonados pelo que fazemos, né? Porque no final das contas você está compartilhando uma informação que tem que vir daqui, do coração. Eu não perguntei como você iniciou na divulgação. Em 2018 eu ainda tinha a farmácia e foi uma aluna que eu tinha de estágio supervisionado daqui. Um beijo para a Paloma, que me incentivou e disse: Helena, você tem que ter Instagram. Eu disse: tá bom. Ela me incentivou, comecei a usar e comecei porque eu tinha muita vergonha de me gravar em vídeos, muita mesmo. Eu fazia assim: vamos ver, Helena. Imagina que você está contando isso para a vizinha, que veio te perguntar e pronto. Então eu começava a gravar contando para ela como eu contava no balcão, fazendo vídeos assim. E depois percebi também que tinha muita gente que precisava de conselho, muita mesmo. Lá por 2018, imagina, porque eu recebia muitas perguntas, mesmo com poucos seguidores, recebia muitas consultas e vendia muito naquela época. Então, aos poucos foi crescendo, isso acabou saindo um pouco do meu controle, tive que criar um site bem antes da pandemia. Naquele momento, eu já tinha decidido vender a farmácia por outros motivos, que comentaremos depois. E foi isso, vendi a farmácia, fiquei com a minha conta no Instagram e comecei a me reinventar. E assim... Agora você se dedica à divulgação? E agora é divulgação. E bom, você já sabe que formulei com Fulgaz, também co-criei uma linha cosmética para cabelo. E bom, aos poucos, eu não sei, estou envolvida em muitas confusões, né? Às vezes é bom relaxar um pouco, porque é verdade que você entra numa dinâmica que você diz, mas bom, feliz, eu te vejo feliz. Sempre destaco que farmacêuticos costumam ser a primeira opção de consulta em saúde antes mesmo do médico de família. A pessoa vai à farmácia, relata sintomas, pede indicação e só depois procura o médico. Muitas vezes a pessoa vai ao médico, que nem sempre tem tempo para explicar, surgem dúvidas e tentamos ajudar. E é verdade que o papel da farmácia é muito importante. Eu gostaria que muitas farmácias dessem um aconselhamento mais amplo também. Às vezes tem farmácias que não têm tempo, né? Mas nós somos um canal que eu acho que é bastante importante, pois estamos abertos ao público por muitas horas sem precisar marcar horário, totalmente. E agora com isso, olha só, você está acessível para mais de 1 milhão de pessoas que te têm no bolso da calça? Pois é. Obrigado pelo seu tempo e por vir a Málaga gravar. Espero que esse episódio ajude muitos. Espero mesmo, de verdade. Tenho certeza que sim, que você mantenha essa efervescência e divulgação, que acho que ajuda muito. É isso. Palavra de Farma. Pessoal, até o próximo Melhor que Ontem, um abraço e seguimos empoderando.